Boa tarde, pessoal. Depois de tudo limpo, tudo organizado, eu tô aqui para contar mais uma história para vocês. Eu disse que eu ia voltar para contar mais um caos lá do interior, lá de fora, lá da roça. Então hoje o que eu tenho para contar para vocês é no tempo da colheita do fumo, colheita do tabaco. Como nós, na nossa região, naquela época, ali nos anos 70 e pouco, 80, nós lidava bastante com o fumo. Naquela época o forte era a plantação de fumo, mas nós tinha o nosso sistema uma plantação bastante primitiva, nós não tinha muito maquinário, não era só nós, na época, naquela região era que mais ou menos funcionava dessa maneira. Então eu vou contar para vocês dia de colher fumo. Então nós ia para a roça, cedito, dia de colher fumo, vamos colher fumo. Então nós colhíamos uma parte que era chamava fumo de galpão, aquele fumo que era enorme nos pés, então aquele nós cortava inteiro, deixava deitado na lavoura um tempo para ele murchar. Depois, aqueles pés ali era colhido dessa maneira. Depois tinha uma outra qualidade de fumo que era colhido em folha, o fumo burley, o fumo de galpão, o fumo burley. Então aquele fumo era colhido em folha. E depois de nós cortar aquela remessa daquele fumo de galpão, com aqueles enormes pés, quase 3 metros de altura, deixava tudo deitadito, conforme as carreiras nós ia cortando e deixando tudo deitado, para ele dar uma murchada. O pai dizia, não, nós vamos ter que deixar esse fumo dar uma murchada. Depois, aqueles pés, eles eram fincados um torno, chamado um torno, que é um toco de madeira, assim, aquilo ali para pendurar tudo. Então nós botava na roça mesmo, antes de levar para os galpão, deixava pendurado, esticava o nome de um fio lá na roça mesmo, amarrado nas árvores, de um galho até o outro. Então aqueles pés eram pendurados ali. Deixava dar uma murchada no outro dia, ou talvez no mesmo dia, aí nós levava para casa lá para botar nos galpão. Aqueles pés era inteiro. E aí nós colhia também fumo aí era despencado de folha, né? O fumo burley. Aquilo ali fazia aquelas pilhas, né? Conforme nós ia colhendo e botando na carroça e levando embora. Durante o dia nós fazia a colheita. Colhia aquele fumo, aquela função, aquele pagode o dia inteiro, né? Fumo em pé, pendura nos galhos, pendura no fio e fumo em folha, bota na carroça, leva embora. Aquela função, e para nós estava tudo certo. Uma sujeira só, virava a roupa, no final do dia podia tirar a roupa parava em pé, botava lá num canto assim, só entrava por baixo assim, enfiava aquela roupa que estava duro, porque quem conheceu a lida do fumo é assim, o fumo ele vai largando uma, então a gente vai ficando com a roupa bem ajeitada, bem engomada, bem bonita, né? Então durante o dia nós fazíamos aquela colheita, colher, trazer embora aquela função, colhe fumo, leva para casa, na corrida passa num pé de laranjeira, come uma bergamota, come uma laranja, come qualquer coisa. Então nós estávamos naquela função o dia todo, né? Chegando de tardezito, nós tínhamos uma porção de fumo já em casa. Ali nós tínhamos um sistema que tinha que pegar de 2, 3 folhas assim, e um operador ficava enrolando na vara, né? Que tinha um esquema do cordão, botava ali, e aí um alcançava a folha, até encher aquela vara e aquela vara cheia de folha, ficava bonito de ver o fumo ali tudo amarradito nas varas. E aí conforme, aí nós já ia largando nos galpão. Aquilo era bonito de ver o galpão cheio de fumo ali, ele ficava secando ao natural. Nós não tínhamos para secar na estufa, né? A estufa para secar, então nós gostava mais assim, tudo tradicional, sistema meio primitivo, né? Então botava no galpão, aqueles estaleiros cheio de fumo, e aí ele ia secando ao natural. Aquilo ali levava 15, 20 dias para ficar seco no ponto de surtir. Aí depois, então aquela função se estendia a noite adentro, né? Até um par de horas da noite ali. E aí depois nós também tirava aquela roupa ali, não tinha muito, lavava as mãos, dava uma passadita d'água no rosto, porque no outro dia, banho não precisava tomar aquele dia, porque no outro dia de manhã nós tínhamos que levantar cedo e seguir a lida de novo, na colheita do fumo. E aquilo ali se estendia vários dias, por semanas talvez, até colher todo o fumo. E no outro dia repetia aquilo tudo de novo. Nós ia para a lavoura, colher o fumo, e de noite, quando não podia estar na roça, então aquilo ali nós fazia todo aquele processo de botar na vara, atar aquele fumo todo ali e pendurar no galpão para enxugar, para secar. Aí depois dele seco, né? Depois dele seco tinha um segredo bastante importante.
Aí tinha que aguardar dar um tempo assim de chuva, umidade, porque não podia nem encostar nas folhas. Se encostar, ele se desmancha tudo. Tinha todo esse segredo. Aí tira daquelas varas de novo, aquele baita, aquele processo. Tem que surtir o fumo, as qualidades do fumo, né? Aquela mão de obra que dava. E a gente separava todo aquele fumo, e era feito os maços, né? Os maços. E aí tinha que também botar pro sereno um pouco, para ele dar uma umedecida, né? E aí aquela noite, nós ficava na função, ficava de plantão. E o pai dizia, minha gente, vamos deitar um pouquinho. E isso era lá, meia-noite, 1h da manhã. Bota o fumo pra rua, lá no gramado, lá no terreiro, lá, bota aqueles monte de massa, estendia tudo lá do outro. Vamos deitar um pouquinho. Mas vocês não dormem, só deita um pouquinho. Daqui um pouquinho vão ter que levantar. Levanta todo mundo, zorão da madrugada, para nós lá virar o fumo. Vira o fumo, vira tudo na grama. Nosso sistema era assim. De repente tinha gente que trabalhava no outro sistema. Então, para nós era assim. E a gente achava bastante importante aquela técnica, aquela tecnologia que nós tínhamos de passava a noite naquela função, né? Vira o fumo de um lado, vamos deitar mais um pouquinho. Mas não precisam dormir, fiquem acordados. Daqui 15, 20 minutos, vamos lá desvirar o fumo. Desvira tudo aquilo de novo. Ele tem que ficar bem macio. Antes de clarear o dia, 4, 5 horas da manhã, levantem todo mundo de novo, vamos lá recolher vamos recolher tudo. Recolher tudo ele, fazer os fardos e carregar a carroça. Porque no outro dia cedo, de madrugadita, 5 horas da manhã, tinha que levar pro comerciante, pro bolicho, lá onde ia comprar a produção do fumo. Aquela carroça era bonito de ver, aquilo ia alto, e nós ficava tudo em roda, assistindo aquele... Para nós era uma coisa muito bonita, eu achava muito bonito, aquela carroçada de fumo, aquilo ficava bem alto, e aí botava assim uma lona por cima, e enlonava, e o piloto da carroça, o motorista, o ginete, ia lá em cima, aquilo ficava uns 4 metros de altura para dirigir os bois, né, para ficar no controle. Então aquilo ali, geralmente, e o pai, mais um adulto, um mais velho, que ia representando junto para operar a carroça, que era o operador da carroça. Então, ia lá num determinado lugar lá para vender o fumo, chegava lá, era bastante desvalorizado, porque chegava na hora de vender, não valia grande coisa. Quando não tinha, aí valia bastante. Resumo da história. Aquela safra toda, que era aquela função o ano todo com o fumo, vinha de lá do comerciante lá, prestava conta lá do que tinha dado, né? E nós ficava em casa aguardando, ver se vinha algum método de fazenda, para nós fazer, ganhar uma roupa nova, um pedaço de chita lá, uma conga, um quichute, alguma coisa. Mas isso dificilmente acontecia, né? Mas às vezes acontecia. A safra dava mais ou menos, que valia uns pila que o pai achava que dava, levava um par de chinelo para uma conga para outro. Depois apareceu o quichute, mas isso já era bem depois. Depois eu vou contar a história do quichute. Mas então, o que a gente aguardava bastante, o pai vinha de lá com um pacote de palito, aqueles palitos graúdos que existia lá no interior. Aqui eu não vejo qual é o tal de palito, mas nós ficava felizes da vida. E o pai chegava, minha gente, olha aqui, ó. Eram uns métodos de fazenda para fazer uma camisa nova, uns métodos de chita para fazer uns vestidos para as moças, para as gurias. E aí vamos seguir de novo, vamos seguir agora o ano novo, a nova safra, vamos começar, vamos plantar o fumo, para ver se na próxima safra, daqui um ano, dê mais ou menos para a gente poder reequilibrar de novo a situação. Minha gente, isso aqui é só um resumo da história que eu estou contando para vocês, da época da plantação do fumo. Fumo de galpão, fazer os tornos em casa, meter no pé de fumo, leva embora, pendura tudo no galpão, fuma, amarra na vara, leva pro galpão, tira o fumo, surte, bota pro sereno, vira para um lado, vira pro outro, passa a noite em claro, carrega a carroça, aquela enorme daquela carroçada, resume em nada, vira num pacote de sal, pacote de palito, de rosca. Financeiramente não rendia grande coisa, mas para nós estava tudo certo. Ia plantar o fumo de novo, com as mudinhas desse tamanho, com a esperança de aquele fumo se transformar nos enormes pés de fumo, para ver se na próxima safra dava mais ou menos. Mas minha gente, eu conto essa história do fumo, eu gostava muito dessa lida da roça. Então isso aqui eu estou contando para vocês com muita alegria,
recordando essas histórias lá de fora. Então hoje eu estou contando para vocês como é que era a nossa lida da plantação do fumo, da plantação do tabaco, da colheita, né? Como é que era. Eu achava bastante importante. Se vocês gostaram desse caos de hoje que eu contei para vocês, deixa o joinha, inscreva no canal e aí para que eu consiga contando essas histórias lá da roça, lá no interior. Um forte abraço, fiquem com Deus.